Quando foi escolhido o tema, aí Lúcia chegou e falou para mim, disse: Amaro, vamos, porque já tem uns temas já pré-elaborados para a pessoa desenvolver. Aí ela disse: vamos, o que é que tu escolhe? Eu disse, aí ela deu a relação de vamos falar sobre religião, e o sentimento divino, não lembro exatamente. Mas eu busquei muito um tema nesse sentido e não me apareceu. Ontem eu cheguei em casa e comecei a buscar. E encontrei este: lei de amor, lei de caridade, que não deixa da gente estar falando sobre o sentimento divino e sobre religião, qualquer coisa. Então, é um tema que já está pronto na internet, é uma questão de você buscá-lo e encontrá-lo ele na forma que você busca. E eu estava aqui mostrando para o Renato, só aqui agora, neste momento, foi que eu consegui colocar ele na posição para que a gente pudesse ler e, como estava dizendo para o Renato ali, a gente botar o nosso tempero, né? Todo cozinheiro bota o sal dele, o gosto dele, não é o gosto das outras pessoas. É por isso que sempre que eu chego e venho falar aqui, eu chamo a atenção de cada um de nós que a gente precisa nos dedicarmos e irmos atrás das nossas respostas. Porque cada pessoa que fala aqui pode falar 20 pessoas sobre o mesmo tema e cada um ele vai falar diferente. Como o Renato disse, ele coloca sempre a parte dele, a maneira dele ver. E o interessante é que a gente vai, cada um, através de estudo, através de assistir esses debates, essas palestras, buscar a resposta nossa. Então a gente tem aqui uma frase de início O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então veja, preste atenção. Ele quer dizer para nós que a doutrina espírita não vem trazer nada de novo. Apenas facilita, mostra de uma outra maneira, como o Djair fala muito aqui, descasca e mostra o lado prático, o lado real da nossa vida. E é a fé inabalável, esclarecida
aos que duvidam ou vacilam. E vem logo a primeira pergunta: o que é amor? Passa um monte de resposta na cabeça de cada um da gente. Mas esse amor que a gente está hoje a falar está em Jesus em Mateus 22, 37, 40, que é o amor ao nosso Deus, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Esse de todo o teu entendimento é o que eu, no caso, sublinharia, porque o entendimento de cada um de nós é diferente. Eu costumo dizer que a gente chega numa sala de aula, como nós estamos aqui, e temos, vamos dizer que estamos na primeira série. Não vou dizer carta de ABC, porque muita gente não sabe nem o que é isso, né? Mas vamos dizer a primeira série. Então tem os alunos que se destacam. E às vezes tem alunos que se destacam tanto que no meio do ano o professor já acha que ele está muito adiantado naquela classe. E aí passa ele para a segunda série. E aí, quando termina o final do ano, ele faz uma prova final e já no outro ano já passa para a terceira série. E tem aluno que deveria estar na alfabetização e que precisa, às vezes, repetir aquela primeira série 1 ano, 2 anos. E outros seguem o curso normal. Vai passando ano a ano, cada um em uma série diferente. Mas sempre que eu falo sobre isso, eu lembro que Lúcia, ela sempre diz aqui: olha, às vezes não tem ninguém, às vezes nós estamos com a casa lotada, às vezes temos poucos alunos, poucos estudantes, mas isso vem exatamente por isso. Às vezes os alunos que chegaram aqui, eles tiveram um adiantamento e aí mudaram para uma série mais alta. Outros não conseguiram nos acompanhar, ficaram na outra série, né? E nós que estamos aqui, nós estamos na mesma série, só que cada um com seu entendimento. Este amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Quem leu o Evangelho, ele vai logo lembrar que isso está no Evangelho. Mas também está em Mateus 22, 37, 40. Toda lei, todo mandamento estará contido nesses 2. O amor
é a lei divina maior. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Sentimento são os instintos elevados, o amor é o sentimento por excelência. Então, o amor não está pronto nas criaturas humanas. A elaboração do amor passa pelos instintos e atinge o sentimento. E o amor é o sentimento por excelência. O amor se elabora. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Eu costumo dizer que até a criança, ele sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Mas não é porque você briga com ele, ou porque você às vezes chega e tem a famosa lei da palmada. Não. É porque esse conhecimento ele já traz. Então, a criança, uma criança com 2 anos, se ele fizer uma coisa errada, ele sabe que fez. E nós somos umas crianças um pouquinho mais de 2 anos. Então nós temos obrigação de sabermos quando estamos fazendo alguma coisa errada. E melhor, a gente precisa começar a pensar em fazer as coisas certas. A gente muitas vezes diz, eu não sei por que as coisas dão tão errado para meu lado. Ou então, eu estou passando por um momento difícil. Mas não custa nada você voltar um pouquinho e ver onde é que você está, assim, vendo as coisas de uma forma diferente. Você não está fazendo as coisas como deveria, porque a gente não precisa perguntar para ninguém, a gente mesmo sabe. Então, se você olha para dentro de você e você descobre o que é que você está fazendo errado, não é difícil. E você decide, a partir daquele momento, começar a fazer as coisas de maneira certa, você vai ver que esse momento difícil, ou conturbado, ou que você acha que está numa maré de azar, como muita gente chama, quando você começar a consertar aquilo que você está achando que está fazendo errado, porque quando você acha que está fazendo errado, você está realmente fazendo errado. Então, se você sabe que você está fazendo errado, você sabe qual é a maneira certa. Mais 2. A semente do amor está inata na criatura. E há estágios na elaboração do amor. No próprio mandamento maior se observa 3 estágios: o amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. O amor se elabora de dentro para fora. Tudo que a gente quiser tem que começar dentro de nós. A gente é quem decide. Não é ninguém de fora que vai fazer você se modificar.
A modificação, ela tem que existir de você. Só você se coordena, só você decide mudar. Porque é uma mudança íntima. Ninguém, nem quem está aqui, nem padre, nem pastor, consegue mudar a pessoa. Se a pessoa não quiser, não tem jeito não. Só quem consegue é a própria pessoa. E você sabe quando você está fazendo errado. E se você sabe que está fazendo errado, então você sabe o que é que está certo. Temos que tirar de dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, aquela palavrinha que a gente sempre coloca como desculpa. Ah, é muito difícil. Mas não é impossível. Quando a gente coloca essa palavra é muito difícil, você já está mais de metade perdido. Quer dizer, a tua luta vai ser muito maior quando você decide, eu vou fazer, eu quero. É diferente. Você vai ver que as coisas vão fluir, vão acontecer de outra forma. Eu não estou dizendo nada esquisito, nem nenhuma palavra difícil para vocês. Porque é uma coisa que cada um de vocês sabe. E eu sei que vocês sabem. Por quê? Porque eu sempre me coloco no início da lista. Eu não procuro ver o defeito das outras pessoas. Eu procuro ver o meu. Então, quando eu falo que eu uso a minha quantidade de sal na minha panela, quando se está falando aqui, eu estou buscando algumas coisas minhas. Que a gente não somos muito diferentes. Por isso nós estamos todos aqui, nesse momento sublime. Estamos aqui, nessa sala de aula, não para aprendermos coisas novas, mas para a gente relembrar algumas coisas que nós estamos deixando para trás e deixando de fazer. O reino de Deus está dentro de nós, dentro de vós, dentro de nós. Primeira carta universal de João 4:20. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ah, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, eu não li essa palestra inteira, porque eu comecei a chorar, porque eu comecei a dar uma olhada na minha vida anterior. É esse o momento que a gente usa de dar uma olhada no que a gente está fazendo de errado e começar a pensar em fazer as coisas certas. Não é que você vai fazer a coisa certa de um momento para o outro, porque você sempre tem, vamos dizer, um certo tempo para você começar a se adaptar àquele momento que você está decidindo na sua vida. Né? Então, eu até pensei, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa palestra. Porque quando eu comecei a chegar aqui no Lar de Maria, eu era um cara que se achava durão. E falar sobre o amor hoje, naquela época eu não falava, porque eu não conhecia. Como a maioria dos seres viventes na Terra, amor para mim era diferente, tinha outra conotação.
era o amor material, o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Eu não conhecia esse amor, o amor que a gente hoje pode dizer, chamamos de sentimento sublime, o amor divino. Eu não conseguia nem me amar. Eu achava, mas eu só achava. Hoje eu tenho certeza que eu não me amava. Mas, estou eu aqui, a gente falando. Eu sei que a gente não vai conseguir desenvolver toda a palestra, porque são 58 slides, mas quando a gente começa a falar, você foge do que está escrito, você foge sempre do que está escrito, porque se você não passar para as outras pessoas o que você está sentindo, ou o que você sente, como é que as outras pessoas vão sentir? Se eu não transformar cada palavra minha em sentimento, eu vou estar falando aqui, eu posso passar a vida inteira falando e vocês não vão entender. Mas quando eu falo, quando eu boto o pouco conhecimento que eu tenho, que eu falo de mim, eu sei que pelo menos alguma frase ou alguma das palavras perdidas, ela vai ficar na cabeça de cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Não só esses irmãos que estão aqui, que são os que chamamos de encarnados, mas muitos que vêm aqui desencarnados em espíritos, que estão tão ou mais perdidos do que nós aqui. E eles vêm ou são trazidos como nós, e a gente pensa que a gente vem porque a gente quer. Não. Eu acho que a gente precisa. A gente precisa estar aqui. Tanto nós como os irmãos que vêm à nossa casa, vêm aqui em busca de conhecimento. Então é por isso que quando a gente começa a falar, como o Renato estava falando, a gente é preciso estar não só com a vontade, mas com o nosso coração cheio de amor, para que a gente consiga passar para esses irmãos que a gente não consegue tocá-los, não consegue ouvi-los. São poucas as pessoas que têm vamos dizer, o dom. Podemos dizer dom, mas podemos dizer também merecimento, porque a gente vê e ouvir os irmãos desencarnados é um merecimento que não tem mais tamanho. Muito. Mas a gente não precisa vê-los. Não precisamos falar com eles. A gente só precisa saber que, como nós, eles estão aqui. E a gente só precisa passar para ele um pouco
desse amor imenso que a gente recebe, primeiro de Deus, o nosso bom e amado Deus, e segundo de Jesus, que nos amou, nos ama e nos amará. E a gente sabe que muitos irmãos, eles vêm trazer um certo conhecimento, ou como se diz, um apoio, um tapinha nas costas, que a gente não sente, mas que muitas vezes a gente chega e diz: rapaz, eu senti um arrepio desse lado, ou desse lado aqui, e não sabe nem o que é. Mas hoje a gente não pode mais dizer isso, porque a gente sabe que a gente está sempre sendo cercado com amor, que a gente não consegue retribuir um amor no tamanho do que a gente recebe. Porque se a gente conseguisse fazer isso, não estaríamos aqui, nós estaríamos no outro. Então vem aquela velha história, né? Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus. A grande jornada do amor. Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vamos falar um pouquinho sobre esse amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Recapitulando, a gente sabe que tudo começa conosco. Então a gente precisa se amar. A gente precisa estar cheio de amor. Para daí a gente amar o nosso próximo. E, consequentemente, a gente amar a Deus. Não pode ser o inverso. Tem que ser sempre partindo de cada um de nós. Porque você não pode chegar com um cesto de laranja e dizer para outra pessoa: olha aqui, toma esse abacaxi para você. Porque se você só tem laranja, você só consegue dar laranja. Então, é o amor. Você precisa ter muito amor por você. Você precisa amar o teu próximo. E você, consequentemente, irá amar a Deus. Não no sentido inverso. Não tem como ser o inverso. Porque tudo começa em cada um de nós. Certo? Será que amamos o nosso próximo? Não, não é igual a isso, hoje está difícil. Quando a gente vê uma imagem dessa,
a primeira coisa que pensa é: não, ele escolheu nascer assim. Ele escolheu passar por isso. E ninguém escolhe passar por isso. Por quê? Se a gente está aqui falando sobre lei de amor e caridade. Acho que ele pode ter escolhido sim, levar uma vida dessa, mas não impede a gente querer ajudar. Será? Pra melhorar. Pelo menos o que o Espiritismo ensina é que antes da gente reencarnar, a gente reencarna na família que a gente escolheu e vai levar uma vida que a gente escolheu levar. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: eu não Mas vou. se não é... Eu não concordo nem discordo de você, porque eu não estaria sendo correto comigo mesmo. Mas eu posso dizer o meu ponto de vista. Como é que a gente entende o livro dos Espíritos e o Evangelho, ou qualquer um desses? É por isso que está cada um no seu entendimento. Mas eu estou falando do que a gente escuta aqui, do que eu aprendi ao longo desses anos aqui, é que a gente escolhe, realmente. Agora isso vai me impedir de ajudar o senhor a melhorar a sua vida aqui. Olha, veja só, o que eu entendi no pouco tempo de estudo que eu tenho sobre a doutrina, Mais alguém? é que o Espírito, para ele, digamos, ter participação no seu desenvolvimento quando ele vai reencarnar, ele precisa ter um certo grau de evolução. Muitos dos espíritos, eles são colocados, digamos, num hospital, vamos colocar dessa forma, e daquele hospital, quando ele fica bom, é jogado de volta na vida, aprender. Ele vem com a missão de reaprender. Mas cada um de nós tem a sua maneira de ver. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Renato tem a dele. Eu tenho falado aqui ultimamente e eu tenho dito o seguinte: que nós, nenhum de nós, temos o conhecimento para falar desses livros da forma certa. Nós colocamos aqui a nossa visão. É por isso que eu sempre mostro e digo para as pessoas, chamo a atenção, que a gente precisa ir, cada um, em busca da sua resposta. Porque o que é uma resposta para mim, a minha visão, a minha maneira de ver, pode não ser a mesma do Renato, pode não ser a do Paulo, pode não ser a sua. Eu posso vir nessa vida, nessa encarnação, para ficar cega. Mas aí, nessa encarnação mesmo, eu posso fazer tantas coisas boas que posso me livrar disso. Posso ser isenta disso. Sim. A gente sabe. Quer falar, pode, eu vou deixar você falar. Eu estou vendo que você está. Você está querendo dar uma. É bem verdade, tanto o quanto o Solange falou, quanto que você acabou de falar agora. Exatamente. Por isso que nós falamos que a doutrina dos espíritos não é uma doutrina dogmática. Olha aí. Se fosse uma doutrina dogmática, Solange ia dizer, ou a Magda ia dizer, ou eu ia dizer, ou qualquer um ia dizer, não, mas não é assim. É assim porque está escrito assim, veja. Infelizmente, meus irmãos, é assim que nós aprendemos, ou nós aprendemos desde pequeno. Sim, agora eu escutei não, assim. Mas é bem verdade que geralmente
nós renascemos na mesma família. Exatamente. Agora, Ou não esqueçamos, ou vai ter uma outra, não esqueçamos, não, mas veja bem, não esqueçamos que nós precisamos o quê? Evoluir. Quando nós cumprimos a nossa tarefa nesta família, nós não vamos pertencer mais a esta família. Não, vamos pertencer a outra. Nós vamos pertencer a outra família. Então, nós precisamos evoluir. Então, quando o nosso irmão falou isso aí, a Mas questão... enquanto não evoluir, continua vindo Sim, dela, sim. assim, Ou não, viu? como avô, Ou não. como Mas às vezes não. Por isso que nós estamos no mundo de transição. Porque não há aquela questão. Você já pensou que a Mari falou agora, menino, faça isso não, que isso é errado. O menino vai e faz. A Mari, menino, não faça isso não, que isso é errado. O menino vai e faz. Menino, não faça. Será possível que a Mari vai passar todas as reencarnações dele dizendo ao menino que não faça aquilo? Além de evolução, e se você não acompanha, se você não evolui, é uma questão individual de cada um de nós. Nós precisamos evoluir. Nós viemos quase sempre e renascemos na mesma família. Mas isso não quer dizer, a priori, que toda vez eu vou ser seu marido, ou seu pai, sua mãe e vice-versa. Eu vou ser sim, por aquilo que eu estou precisando. Detalhe, não pagar, mas reparar. Reparar para evoluir através do conhecimento, e a partir daí eu dei conta do recado naquele ponto e vou para outro ponto. Você vai muda de série. Então é importante essa questão, esta visão, porque por não ser dogmática, ela nos distingue sim a estudarmos, e aí o bom é que cada um, a sua visão está certa, a visão dele está certa, a dele, a daquela. Por quê? Porque acima de tudo, meus irmãos, o que nós falamos aqui no começo é o quê? É uma ciência, é uma filosofia, e o mais importante, que por último, agora sim, é uma religião. O que nós podemos e devemos, por que não, sabiamente discordarmos aqui, mas o importante é que lá no final, Solange vai dizer para mim, não, mas exatamente é assim que Deus gostaria que fosse. E eu dizia, é assim que eu também acho que Deus... Então sempre nós vamos estarmos, por ora na ciência, por ora na filosofia, na maneira de cada um de nós acharmos e explicarmos, mas por último, com o religar, com o ligar. Porque tudo que nós estamos falando aqui vem de Deus. Mas eu penso de uma maneira, você pensa de outra, ela pensa de outra. Qual é o problema? Não tem. Ainda bem que você pensa diferente. Você não tem que pensar igual a mim. Você não tem que pensar igual a João, ou Maria ou José. Simplesmente pense, estude, pesquise, porque nós vamos sempre ter uma maneira de discordarmos sabiamente daquilo que nós aqui estamos falando, e isso é importante que haja. Talvez por isso esse centro aqui seja um dos únicos, ou o único que eu conheço, que permite que cada um de nós que estejamos aí, e nós aqui, possamos indagarmos. Meus irmãos, e isso aí é primordial. É primordial, é bom. É bom que se pergunte. É bom porque nós aqui não sabemos de nada. Que não existe o certo nem o errado. Exato, nós não sabemos nada. Nós estamos aqui aprendendo. Todos nós, como o irmão falou no começo. Aquilo que é certo para você não é. Isso. Agora nós somos uma grande família, sim, uma família coletivamente. E uma coisa que ela disse aqui, assim, ela disse, mas eu escutei aqui. Aí o bom é o quê? E que bom que ela escutou aqui. A pessoa tem que continuar os seus estudos, porque ela escutou aquilo, no meu entendimento, mas ela pode ter o entendimento dela da mesma coisa que ela vai estudar. Ó, mas vamos deixar o nosso irmão falar na vez, senão a gente... Mas é bom que seja assim. Vamos continuar indagando, perguntando e estudando sobre tudo. Eu não gravo muito o nome. Eu acho o seguinte, Zezilda. cada pessoa tem um merecimento diferente de Deus, não é verdade? Cada Você pessoa, está afirmando ou perguntando? eu estou afirmando, Cada pessoa tem um merecimento. Cada pessoa tem um um merecimento. merecimento diferente, Nem existe duas pessoas iguais e nem com o mesmo merecimento. com certeza. Mas estamos todos aqui com o mesmo pensamento.
Com o mesmo pensamento, a mesma vontade de aprender, com o mesmo propósito. Olha, o pensamento coletivo que não deixa de ser uma grande família. A senhora O que é merecimento? É ter um carro, é ter um apartamento? Ou é essa simplicidade? É merecimento também. Então ele tem que aceitar as pessoas de livre coração. Olha, quando a gente está falando aqui em merecimento, que Não pode é ser, material, né? pode É ser, espiritual. pode ser uma outra palavra. É o merecimento espiritual e não material, né? Nós estamos aqui falando, realmente em merecimento espiritual. Não material. A gente aqui, a gente esquece o lado material e falamos ou procuramos pensar só no nosso lado espiritual. Que essa nossa finalidade de estarmos aqui reunidos. A gente não está aqui pensando em ter uma casa boa, um móvel bonito, uma roupa de marca. Quando eu falei assim, no sentido seguinte, as pessoas que estão aí, livres aí, têm que ser amadas do jeito que elas são. Elas não é porque estão vivendo assim que não são merecedoras do amor de Deus, nossa. Certo, a gente- Acho que cada um é feliz do jeito que é. Não tem que ser diferente. É o que a gente estava realmente falando aqui. Eu falei, o Renato falou, e a gente vem falando desde o início. A gente tem cada um uma maneira de entender as coisas. É muita Certo? gente que passa. E a gente só tem que respeitar a maneira de ver de cada um, porque é a forma como ele entende. Ó, a gente mora aqui em Piedade. Piedade, o que é Piedade? Piedade é porque você passar na rua e ver aquele homem se arrastando e não se achar melhor do que ele. Que você pode estar na situação dele um dia, entendeu? Se você não evoluir. E ele pode se evoluir. É olhar para aquele cachorro e sentir pena dele. Pô, aquele cachorro está sarnento, está sangrando. Então, faça alguma coisa pelo aquele cachorro. Dê um banho, dê uma comida. Isso também é amar o seu próximo e amar o amor que Deus gerou aqui na terra. Exatamente. E assim, eu entendo o seguinte, eu acho que cada um vai ter uma compreensão sim, Perfeito. mas não quer dizer que é a verdade. Não. A verdade está em Deus. Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. A soberania de Deus é que nos guia, que nos orienta para um único caminho, que é o amor. O amor, ele não vê cor, raça, sofrimento, doença. O amor é o amor. Quando estamos em espírito, né, a gente vai talvez conseguir enxergar mais isso. E quanto mais evoluímos para enxergar o amor, aquela pessoa que você menos gosta, o que você deseja para ela? Vingança? Raiva? Inveja? Né? Que ela se dane para lá? Então, assim, isso é o amor. Né? Então, você mostrou uma imagem que é chocante porque ela é triste, porque aparentemente mostra uma pessoa que passa fome, que vive num lugar pobre, né, sofrido. Então isso nos toca a alma, né, porque temos dó e piedade de quem sofre. Né? Mas assim, também tem do preconceito, talvez aquelas pessoas lá vivam ali, né, naquele lugar com a natureza, e talvez elas sejam muito felizes. Né? As pessoas que não vivem nesse mundo urbano que a gente vive, que vivem no sítio, no interior, num lugar que é mais simples, mas que tem tudo, né? Vamos ver, por exemplo, os índios do Brasil que moram lá na Amazônia, tem tribos no Brasil que eles não conhecem ninguém, e de repente lá eles são muito felizes. Então, o amor é enxergar algo além daquilo que a gente é, daquilo que a gente vive ou daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente quer possuir. Entendeu? Então, assim, acho Que É isso possa que está ser melhor. faltando. A que a gente tem que se melhorar é o que Mas é diz. isso. É o estudo íntimo. Você tem que olhar para dentro de si, se gostar primeiro, respeitar o outro e querer tudo que você quer de bom mas, para assim, você. tem para o um outro. princípio que é amar ao próximo, Como assim né, mesmo. conseguir. Mas é isso que está E a faltando. Deus sobre todas as coisas. E Deus, a grande verdade está em Deus. Então, assim, se existe algo que a gente precisa seguir,
são as orientações do Evangelho, que são, sim, talvez elas não sejam dogmáticas, mas elas são as mais certas. E dessas interpretações que cada um tem a partir da sua própria vida, você tentar chegar naquilo que aparentemente é o mais correto. Né? Então, assim, todos rumamos para o mesmo lugar, para o amor. Então, se a gente está aqui hoje reunido, não é para menos, é porque queremos sim chegar, não na verdade de cada um, mas em uma verdade absoluta que é Deus, que é o amor de Deus. Muitas pessoas têm necessidade. Eu sinto necessidade de ser boa. Pronto. Mas observa, na maioria da sociedade você falou aquilo que é útil. Aqui vai degenerando a falta de amor do próprio, com o próprio e de respeito. E escutei isso aqui ao longo desses anos. Mas eu também li do livro dos Espíritos. É o que eu disse para você. Com espíritos simpáticos e que a gente já conviveu. Cada uma das pessoas tem uma maneira de ver. É como o Renato estava me dizendo aqui, que a gente precisa botar no meu caso, eu colocar um pouco do Amaro, ele coloca um pouco do Renato, você coloca um pouco da Solange, quer dizer, cada um tem uma maneira de entender. Mas a gente não só nasce onde quer, não. Onde é preciso nascer. Não só é porque a gente quer. Muitas vezes o espírito evoluído pede para nascer para ajudar aquelas pessoas. Não é assim, eu quero ali, quero ali. Não, mas aí não é assim também. Não é assim? Não é assim não. O espírito ele vem onde ele tem que estar ali. Não é? Eu vou nascer na casa de Dora. Que história é essa? Assim era muito bom. Ô, gente, olha só. Eu já vi. Porque ele parece um macaco. Eu já vi que esse assunto que eu escolhi não é à toa que a gente vem sempre abrindo o Evangelho e ele vem sempre dando aí dá isso. 500 palestras, menino. No mínimo. Então a gente não chegamos nem a falar de caridade. Então eu vou só abrir aqui, porque tem aqui a pergunta: o que é caridade? As pessoas certo? você fazer algo que ele gosta. Quando tem um povo na cidade que ele parece um macaco, o cabelo dele já está batendo aqui, ó. Entendeu? As unhas dele tá desse tamanho. Você olha aí, uma criança dele, isso aqui é um bicho. Eu deixo pra ver pegar aquele homem, levar pro salão de beleza. Mas será que ele queria cortar o cabelo dele, desse um banho nele, fizesse a barba dele, botasse uma roupa mais ou menos dele, ele ia ficar um cidadão igual a todo mundo. Porque ele tá que nem os outros, porque é o nome da caverna. Mas não é fácil assim não, viu, seu povo? Não é tão fácil assim como você está falando não, amiga. Então veja só a resposta que tem aqui. Caridade. O que é caridade? Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em movimento. É você sair do acho, do tenho vontade, para ação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Amado, dá licença a todo mundo. Quem de vocês ia renunciar a vida para se dedicar ao próximo? A vida é bom. A sua vida. E com materiais do contrário. Quem teria essa vontade? Deixar não é deixar tudo, é dizer assim, não, eu a partir de hoje eu vou me dedicar à caridade, ao próximo. Visitações de hospitais, visitações de creches, de asilos de idosos, levar alimento para quem tem necessidade, que mora em rua. Quem de vocês? Se eu pudesse. Não é se eu pudesse. Se eu pudesse. Todo mundo pode. Todo mundo pode. É verdade. Mas se eu pudesse
Você pode ser que não possa, porque tem problema de saúde. Ela tem problema de saúde, aí é diferente. Aí todo mundo tem uma desculpa. É o que a Mari estava lendo agora. É quando a gente Tá vendo que ninguém quer se dedicar? Aí sabe o que é que todo... Dá licença, minha filha. Sabe o que é que todo mundo vai dizer? Eu não tenho tempo. É isso que sai da nossa linguagem. Agora eu digo a vocês, o meu tempo eu sei dividi-lo, porque tem que ser. Ou você divide ou você não faz nada por você. Não é nem por ele, nem por mim, nem por ele. É por você. Mas quando a gente faz a campanha do quilo, não está fazendo uma caridade? Ah não, minha filha, a campanha do quilo é a coisa mais besta do mundo. Vamos fazer outra pergunta. Por que há tanta dificuldade em amar o nosso próximo? É o egoísmo que ainda está plantando, enraizado dentro da gente. Tá vendo você? Egoísmo, Tá vendo você? Que a gente sabe o que é errado e o que é certo. Vendo? Todo mundo sabe. Então vejam só. Vamos parar hoje nessa pergunta. E numa outra oportunidade nós vamos dar continuidade. Domingo, amado, dá continuidade disso aí, que é muito longo. Certo? Eu preparei uma mensagem que não entreguei antes a vocês, porque eu queria ler antes de passar para vocês. Nada vale. O título da mensagem de hoje é Sem amor não há caridade. Essa mensagem não foi aleatória, ela foi proposital. Essa pergunta que você fez, quem quer renunciar à vida para... Não é a vida. Não é renunciar A vida, não é renunciar. Quem quer tirar 1 hora ou 2 horas do seu tempo para cuidar de alguém, para ajudar alguém, tá certo. Agora, renunciar à vida... Não é renunciar à vida, não. Eu gostaria de sugerir que depois, que só falta um minuto, não precisa ler. Como é que a gente vai Depois a renunciar gente vida? poderia, Deixar se quiser, filho, continuar. marido, casa, trabalho para viver por aí, Pronto. só ajudando a todo mundo. Depois, Você quando pode terminar, sim. Solange, a gente Gostaria de conversa. tirar do seu tempo, durante o dia, durante a semana, 1 hora, 2 horas, para você Porque já sair. está em cima da hora, não só não. E a gente temos. Nós somos escravos. Nós temos. Nós somos escravos. Nós temos, assim, digamos, uma lembrancinha da disciplina. Porque digamos assim, se o Espiritismo tiver mandamento, é 2, que está sempre nos chamando a atenção, é sobre a disciplina. E disciplina é a gente iniciar num horário e ter um horário para concluir. Então a gente faz isso. E sugestão do Renato, se quiser continuar o debate, que eu acredito que realmente vai ficar para uma outra oportunidade, eu quero só ler essa mensagem, que foi ditada pelo Irmão da Paz e psicografado por Lucone em 25/10/2012. Sem amor não há caridade. Nada vale a caridade se não for realizada com amor. A caridade prestada apenas por obrigação é caridade que humilha, e quem a recebe só aceita por não ter outra opção. A caridade prestada por obrigação é caridade de quem presta ou faz para satisfação do próprio ego, para satisfação da própria vaidade, para ser apontado como um homem de bem. A caridade prestada por amor não é premeditada, não tem hora nem lugar. Quem a pratica nem percebe que a faz
e nem considera que o que fez é caridade, porque dentro de si sente o amor divino e a necessidade de dividi-lo. Entenda que muitas vezes é entre os ricos e poderosos da terra que se encontram os mais infelizes. Aqueles que são vítimas das maiores doenças da alma. Por isto, estenda a mão para acarinhar e levantar qualquer irmão, independente de posição financeira, social, raça ou sexo. Em todas as camadas sociais, encontramos os necessitados e a oportunidade de auxiliá-los, mas principalmente a verdadeira caridade deve iniciar dentro do lar de cada um. É no seio familiar que lapidamos o nosso espírito. Ali aprendemos a não julgar, a perdoar, a amar incondicionalmente. Jamais o seio familiar deve ser esquecido. Ali são plantadas as raízes de nossa sementeira, que deve se formar frondosa e estender seus ramos pela nossa vida fora. Sem amor, não há caridade. Sem fé, não há esperança. Sem esperança, não há luta. Sem luta, não evoluímos. Sem evolução, jamais chegaremos a Jesus. Muita paz a todos. Bom, meus irmãos, foi muito bom, Amara, foi muito proveitoso essa palestra, essa conversa, principalmente por ter instigado a cada um de nós a buscarmos o conhecimento. Verdadeiramente, eu tenho certeza que nós ficamos muito felizes pela indagação de cada um de nós. Deixa eu terminar. É só pisar em cima da bichinha. Porque tem muita gente com medo. Ai, Depois de terminar. Gente, nós vamos perder o equilíbrio, falta muito pouco para terminarmos. Então, foi muito bom nós termos instigado a necessidade de cada um de nós buscarmos o conhecimento. Infelizmente, nós não temos tempo, como disse nosso irmão, nós somos escravos do tempo. Mas seria bom que realmente, é assim que tem que ser, é assim que deve ser. Nós aqui não sabemos realmente de nada, nós estamos aprendendo. E é importante que cada um venha dar a sua colaboração na maneira de perguntar, na maneira de indagar, mas sabendo principalmente que tudo isso aqui é para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Então, foi proveitoso, eu tenho certeza.